sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Vicente de Paula. Enquanto, estar fechada, estamos aqui com as palestras online, tá? Normalmente a gente faz as palestras de quinta-feira via YouTube, via outro aplicativo, mas quem coordenava era o Paulo, né? Mas como hoje, tá meio corrido, hoje a gente estamos usando o aplicativo do Meet. Semana que vem a gente volta pela outra plataforma, tá ok, gente? Hoje estamos recebendo aqui o William Diego de Almeida, né? Seja muito bem-vindo, William. Obrigado. O William, para quem não sabe, hoje ele está residindo em Sorriso, no Mato Grosso, né? E hoje ele vai falar para nós sobre o tema O Servidor Negligente, tá? William, então, para que tenhamos uma noite de bastante luz, bastante paz, vamos fazer a nossa prece? Vamos. Vamos, neste momento, buscar uma conexão com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso mestre e amigo, com toda a espiritualidade amiga que nos protege, que envia sua luz, o teu carinho para conosco. Amigos queridos, que nesse momento possamos nos conectar da melhor maneira com todos vocês, buscando nas reflexões da noite o melhor entendimento, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Rogamos a Jesus o melhor para todos nós aqui presentes, para o nosso palestrante da noite, para todos os nossos irmãos que não puderam compartilhar desse estudo, mas que eles recebam o nosso carinho e o nosso amor. Por tudo isso te agradecemos, Senhor, e pedimos permissão para dar início à nossa palestra da noite. Que assim seja. Que assim seja. Por favor, William, é com você agora. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer imensamente o César, o grupo, da Casa Espírita, que, querendo ou não, para mim sempre vai ser a minha Casa Espírita também, tá? Agradecer o convite por estar aqui hoje, buscando falar com vocês, a respeito um pouquinho mais de uma temática que envolve as morais evangélicas, que são tão importantes ou como nunca estão sendo agora nos dias atuais. Na realidade, essa temática foi me tocada, justamente por um amigo, que reside no estado de São Paulo, e que ele, por sua vez, fez uma leitura do livro Alvorada Cristã, e na leitura do livro Alvorada Cristã, tem o capítulo número 13, que se chama O Servidor Negligente. É uma passagem muito curta, da qual vem, querendo ou não, nos revelar múltiplos ensinamentos que vão, junto da perspectiva do Espiritismo, nos ajudando a compreender um pouco melhor como nós podemos direcionar as nossas atitudes. O Espiritismo, na realidade, ele se manifesta por meio dessas múltiplas produções e mensagens, desde Allan Kardec, com o objetivo de ajudar a não nos sentirmos tão perdidos e isolados no direcionamento da vida. Na realidade, o Espiritismo ele funciona como uma verdadeira bússola. E essa bússola, ela utiliza-se de muitos livros, obras, palestras, indicações, como verdadeiros pontos cardeais que vão nos ajudando a interligar o rumo que nós podemos ir tomando, Então, quando essa temática ela surgiu, serviu para mim como um quadro referenciador para pensar a minha posição aqui na Terra enquanto sujeito encarnado. E eu penso que se isso provocou uma reflexão em mim, isso também pode provocar uma reflexão em todos nós que estamos aqui presentes nessa noite. Afinal de contas, nenhum livro que cruza o nosso pensamento deixe de ter um possível direcionamento de algum amigo espiritual que queira, ou não, de uma certa forma ampliar a nossa visão. E nesse sentido, o servidor negligente conta, vou tentar relembrar a história, tentando contar com a emoção da minha fala, com as minhas palavras,
Mas é uma história muito curta, da qual eu vou iniciar para depois ensejar uma reflexão possível sobre ela. Conta-se que à porta de uma grande carpintaria tinha-se chegado um rapaz, de caixa às costas, à procura de um emprego. Ele parecia muito humilde e ele parecia também muito educado. O diretor da instituição, ele compareceu muito atencioso para poder atendê-lo da melhor forma possível. E daí o rapaz, ele pergunta, né, tem serviço com que me possa favorecer? Ele perguntou, né, de uma forma muito respeitosa, e depois de ter feito todas as saudações habituais. E aí, esse diretor responde, as tarefas são muitas, né? Vai elucidando ele. E esse jovem, ele fala, por favor, tornou-o interessado, né? Meus velhos pais necessitam de amparo. Tenho batido em vão a porta de várias oficinas. Ninguém me socorre. Contentar-me com um salário reduzido e eu vou aceitar o horário que desejar. O diretor, observando aquilo, muito calmo, acentuou, trabalho não falta. E, enquanto o candidato, ele mostrava um sorriso de esperança, né, na busca de um possível trabalho, o diretor, enquanto isso, acrescentou, mas você traz as suas ferramentas em ordem? E o rapaz respondeu perfeitamente, né, depois dele ter sido interpelado. E aí, justamente, o chefe fala, vamos observá-la, então? Foi daí que o moço abriu a caixa de ferramentas que ele trazia, né? Mas metia pena em reparar aqueles tipos de instrumento que estavam ali, né? A enxó, né, se achava toda deformada pela ferrugem grossa. O serrote, ele mostrava vários dentes quebrados, o martelo estava incompleto, com o cabo quebrado, o alicate estava totalmente desconjuntado, né? E dessa forma, diversos formões ou diversas estruturas daqueles instrumentos não conseguiriam atender ao serviço que aquela carpintaria estava desejando, diante da imperfeição e do descuidado que apresentava todos aqueles instrumentos. Tanto é que muitos deles, inclusive, estavam todos empoeirados, né? E aí o dirigente da oficina, analisando aquilo de uma forma muito interessante, observou, e ele acabou ficando desencantado do rapaz. Aí ele disse para o rapaz, para o senhor não temos qualquer trabalho. O rapaz falou, por quê? Interrogando sempre com aquele tom de pedido, de súplica. E aí o diretor acabou esclarecendo de uma forma muito direta. Se o senhor não tem cuidado com as ferramentas que lhe pertencem, como preservará as nossas máquinas? Se é indiferente naquilo em que deve sentir-se honrado, chegará a ser útil aos interesses das outras pessoas? Quem não zela atentamente no pouco que tem, não é digno de receber o muito. Aprenda a cuidar das coisas aparentemente sem importância. Pelas amostras, grandes negócios se realizam neste mundo e o menosprezo para algumas coisas pequenas é um indesejável mostruário da sua indiferença. Então aproveite essa experiência, vai e volte mais tarde. Não valeram nenhuma das perguntas, né, que o moço, ou respostas, ou pedidos que ele foi realizando, né? E daí foi que o chefe compeliu ele a se retirar, né? E ele, muito triste, abatido, foi levando aquela dura lição. E, de certa forma, se nós formos observar, né, esse moço que exerce essa profissão de carpintaria, cada um de nós temos um pouco dele, né? Por quê? Assim também acontece no caminho comum de todas as pessoas. Quem deseja um corpo iluminado, glorioso, na espiritualidade, por exemplo, né? Além da morte e tudo mais, né? Quem que não deseja isso? Quem que não aspira ter companhias boas? Quem que não busca estar desenvolvido? Quem que não quer estar envolto de pessoas que tenham boas maneiras, boas palavras, boas ações, né? Quem que não busca colheita no futuro? Quem que não quer aproveitar tudo que se possa exigir? Mas, para que isso possa acontecer, não basta a gente sonhar com o céu, né? A gente tem que tentar fazer esse caminho de elevação na Terra mesmo. Então, se nós formos observar essa história, né,
ela acaba nos levando a uma seguinte reflexão, né? Esse moço, ele existe em cada um de nós, só que de formas múltiplas e diferentes. Quantas vezes a vida, por si só, não tem nos beneficiado através de múltiplos fatores, e muitas vezes nós acabamos negligenciando os próprios trabalhos em vida. Porque trabalho é diferente da gente assimilar o que é profissão. Trabalho não significa somente aquele que nós exercemos numa empresa ou aquilo que nós fazemos cursos para exercer. Trabalho é qualquer atividade que possa contribuir para a nossa própria evolução. Só que muitas vezes nós recebemos esses instrumentos que a divindade nos oferta e de uma certa forma nós deixamos de lado esses instrumentos quando não utilizamos esses instrumentos para justamente fazer um exercício de uma prática melhor. É aí que a gente tem que pensar e analisar. Será que todas as oportunidades que eu tenho, eu estou conseguindo realmente aproveitar? Será que diante de todas as circunstâncias da nossa vida, de casos que nós temos observado, será que a gente realmente está buscando palmilhar, exercer? Será que a gente está afinando os nossos instrumentos para que a gente possa tornar um modelo para nós mesmos na escalada humana da evolução? Os nossos instrumentos aqui, né, vamos dizer que seriam aqueles que são voltados para a eternidade do espírito, que seria a questão da paciência, a afabilidade, a questão da própria linguagem em si. Nós temos também o exercício, né, da benevolência, da beneficência, da caridade, do ato de servir. Quantos instrumentos nós não podemos utilizar para o nosso trabalho diário e muitas vezes nós negamos colocar esses instrumentos para fora das nossas caixas de ferramentas que nós já adquirimos e nós não os utilizamos, né? Quantas vezes nós somos chamados para fazer o exercício da paciência e muitas vezes nós deixamos de fazê-lo porque é um exercício moroso? Quantas vezes nós também somos chamados, e isso a espiritualidade nos direciona, para poder fazer alguma atividade benéfica, um ato de silêncio ou um ato de fala, e mesmo assim nós negamos, né? E esse momento faz a gente pensar, né, justamente que para a gente alcançar o reino dos céus, né, que o próprio Evangelho coloca, e que Jesus Cristo veio nos ensinar a sua paz, que não é essa paz ainda que nós pensamos, mas é aquela que está correspondente a uma consciência em paz. Para a gente atingir esse nível, nós, enquanto espíritos, assumindo uma consciência de responsabilidade sobre a nossa própria vida, nós acabamos não observando todos esses fatores que parecem que são necessários. E aí o que nós fazemos? Nós deixamos de utilizar as nossas ferramentas. E aí, quando chegar o momento de nós sermos chamados para que realmente haja um processo de evolução, nós não vamos estar preparados. Porque nós não nos preparamos para esse momento. No mundo atual, se nós formos observar, em que as criaturas estão portando inúmeras neuroses, muitos complexos, nós estamos começando a verificar que, por mais que estejamos evoluídos intelectualmente, por mais que estejamos evoluídos cientificamente, né, nós ainda temos uma carência geral da paz de Jesus Cristo. E a capacidade, por exemplo, de manter a serenidade, a harmonia em meio a dificuldades, parece uma coisa que é muito desejável, mas ao mesmo tempo que parece que é inalcançável. Hoje mesmo, lendo um texto, fiquei pensando, se eu não sou um servidor negligente, eu, William, enquanto sujeito atuante na minha sociedade. Por quê? Em meio a tantas dificuldades, né, Jesus nos ofertou essa paz. Ele nos pressupõe seguir os ensinamentos e imitar a conduta dele. A vida de Jesus é muito rica e plena de significados, então a gente pode tirar múltiplas lições. Mas será que realmente a gente tira essas lições e pega as nossas caixas de ferramentas e vamos trabalhar? Um dos ensinamentos, por exemplo, mais nobre que a gente pode ver, né, de Jesus, vem da assertiva de que ele não veio à Terra para ser servido.
mas ele veio à Terra para servir. E ele, como é o modelo, o guia da humanidade, o nosso governador, não é? Ele tem-se que o cristão ele deve ser um servidor. Mas servir não implica você fazer todas as vontades do seu próximo. Exemplo disso é essa prática que a gente pode fazer com a própria caridade. Quem realiza as vontades e caprichos de outra pessoa não é um servidor. É um escravo da ignorância alheia ou um escravo da vaidade do outro. Servir com Jesus, por exemplo, significa atender outros tipos de necessidade, né? Então vejamos, servidor negligente. Então servir significa atender outras necessidades, necessidades legítimas, necessidades que são importantíssimas, tanto ao bem-estar físico ou emocional próprio quanto do outro. Se você observar, Jesus foi um servidor, mas ele nunca foi um escravo. Todos tinham a necessidade das suas sublimes lições, e ele foi, cumpriu e ele as deu. William, mas Jesus, né, era um ser evoluído. Ele já sabia de todos esses caminhos. Todos nós temos o mesmo rumo. Nenhum de nós está livre. Uns vão chegar mais cedo, outros mais tarde. Mas todos nós vamos chegar diante desse momento. E sabe por que Jesus veio justamente naquela época, né? Sendo esse servidor? Porque todas as pessoas, inclusive nós até hoje, temos a necessidade das lições que ele deu. Nós temos uma carência de exemplos de dignidade, nós temos uma carência de exemplos de compaixão, né? Nós precisávamos de um modelo, né, que não fosse conivente com hipocrisia, com vícios, né? Quando as pessoas pediam, inclusive, sinais para ele não dava esses sinais. Porque ele não ficou atendendo os caprichos das outras pessoas, mas ele satisfazia as necessidades legítimas. Por isso que nem todos eram curados e nem todos também conseguiam compreender a sua grandeza. Ou seja, ele acabou cumprindo o seu papel no mundo. Quem deseja ser um servidor não negligente, quem deseja alcançar essa paz, quem deseja buscar essa evolução, é necessário a gente realmente adotar um papel de servidor. Primeiro, sendo um trabalhador da causa própria e também da causa do outro, né? Servir vai implicar que a gente se torne para nós mesmos agentes de progresso e, com certeza, disseminando esse progresso também para os outros. O verdadeiro servidor, ele vem na Terra para ele fazer o quê? Aprimorar os seus talentos, né? Ao aprimorar esses talentos, que forma que ele vai fazer isso daí, né? As pessoas podem chegar em dúvida. Ele vai aprimorar esses talentos através do estudo, através da reforma íntima, porque sem o estudo eu não vou saber a maneira como eu preciso utilizar determinadas ferramentas que eu adquiri, e eu também não vou saber de uma maneira mais racional como eu vou medir aquilo que é necessário daquilo que não é. E através do estudo eu consigo me transportar para o meu eu interior e fazer aquilo que nós chamamos de reforma íntima, né? Então, o genuíno servidor, né, ele não vai ser negligente com ele mesmo e nem com o próximo. Ele vai utilizar de todos os recursos que a vida lhe ofereceu nesta encarnação para realizar a construção de um bem maior para si e de um mundo melhor para o outro. O verdadeiro servidor, ele vai auxiliar o seu próximo, o próximo mais próximo, que é, primeiramente, ele, depois o familiar e a sociedade, né? Ele vai buscar observar as legítimas necessidades das pessoas. Nós sabemos que isso não é uma tarefa muito fácil. Por isso que o estudo nos contribui para esse agente de progresso. Não sei se vocês lembram, mas Jesus, ele professorava. O Sermão da Montanha, se a gente for observar, né, na realidade, é um grande ensinamento, um grande curso sobre a maneira como nós precisamos agir perante o mundo, né? Mas daí vocês podem dizer assim, da seguinte forma: William, nós sabemos, então, que o verdadeiro servidor é aquele que segue o exemplo de Jesus, que foi se melhorando de acordo com o tempo para chegar até a área crística onde ele chegou,
e que ele realmente buscou o seu progresso, ele realmente se tornou um agente de progresso com tudo que foi oferecido. Mas nesse caso, e nós, né, que ainda somos muito errantes em algumas atitudes, não há problema algum. Diante da imperfeição, todos nós erramos. Isso é muito comum. O problema não é o erro, o problema é o que nós tiramos desse erro. Inclusive, eu escuto muitas pessoas dizendo assim, é errando que se aprende. Me desculpem, mas se a gente for pegar pela doutrina espírita, não é errando que se aprende. É observando o erro que você fez para mudar a sua conduta que você demonstra que você realmente aprendeu. Então, as imperfeições, elas existem justamente para serem melhoradas, para serem ampliadas, e não para servirem de guarda-chuva ou, de uma certa forma, como muletas para identificar a nossa permanência nos erros, inclusive negligenciando nossa própria evolução. E essa negligência da nossa própria evolução acontece de muitas formas também. Quantos de nós aqui não temos uma casa confortável? Quantos de nós aqui não temos recursos possíveis para alcançar objetivos que muitos outros, em épocas remotas, não conseguiriam? Por que eu estou dizendo isso também? Olhem esse momento que nós estamos passando da Covid, né? Esse momento é um momento muito interessante para a gente exercer essa reflexão. Vejamos o seguinte, aqueles sujeitos que estavam na Primeira Guerra Mundial, aqueles sujeitos que estavam na Segunda Guerra Mundial, que passaram por diversas contaminações, que consequentemente também, por vezes, estavam numa guerra, crescendo em idade, passando por dificuldades, e depois, num outro momento, caíam-se na terrível um terrível descompromisso do Holocausto, que para mim foi uma das piores coisas existentes, e todas essas pessoas não tinham o auxílio que nós temos hoje, por exemplo, para passar as dificuldades. Ficar em casa é horrível no ar-condicionado. Imagina naquela época que você nem poderia ficar em casa e que você, a todo momento, poderia ver um familiar morto ou sendo queimado, ou até mesmo, né, sendo executado vivo até a sua frente. Será que realmente a gente não tem que perceber as nossas necessidades legítimas e a do outro e fazer esse investimento de alto progresso? Quantos de nós, se observarmos o passado, por isso que é importante a leitura e o estudo da história. Olha o sofrimento das pessoas com a gripe espanhola, quantas milhões de pessoas não tiveram sua vida dizimada e não tiveram nem sequer a oportunidade de ter uma vacina, como nós estamos tendo agora. Então, se nós formos observar, né, nós temos múltiplos recursos para a construção do mundo melhor, mas nós ainda negligenciamos enxergar esses recursos, primeiro em nós mesmos e depois para com as outras pessoas. Aí, quando a vida nos convida a trabalhar, quando a vida nos convida a observar as coisas do nosso dia a dia, as nossas ferramentas, que seriam o estudo, as nossas preparações para aquele momento, né, foram deixadas de lado. E aí, justamente que a gente precisa fazer uma análise, né? Nós temos que evoluir para Deus, na direção de Deus. Nós precisamos entender que a compreensão, o auxílio, a tolerância, né, vai partir do nosso aprendizado na vida terrena, mas da maneira como nós estamos aproveitando essas oportunidades. Tudo o que acontece na nossa vida tem finalidade. Tudo. A espiritualidade nunca realizaria algo sem finalidade, porque Deus jamais é improdutivo. Então ele nunca vai colocar algo na minha vida, na de vocês, ou qualquer outra pessoa que não tenha uma finalidade de propiciar para nós uma evolução espiritual. Então nós estamos aqui não para um passeio descompromissado, como se a gente fosse nos clubes, né? O mundo não é um clube, né? Mas ele é um lugar de aprimoramento. E as pessoas falam o seguinte, nossa, mas então é muito sofrimento, é muito cansativo. A todo momento a gente tem que estar vigilante, a todo momento... Não é a todo momento. Só necessita estar vigilante quem necessariamente não aprendeu a lição.
Porque quando você aprende a lição, aquilo se torna natural ao seu convívio. Aquilo se torna natural à sua vivência. Você não precisa vigiar. Se você tem a necessidade de falar para si mesmo, eu preciso fazer um ato de caridade, eu preciso essa semana fazer um ato de caridade, que ótimo, você está no caminho. Agora, a partir do momento que você faz esse ato sem lembrar de você mesmo essa questão da cobrança, aí você já aprendeu a lição. E aquilo não se torna mais sofrimento. Nós sofremos a partir do momento em que as necessidades que nós temos no dia a dia parecem que são necessidades, né, que nós lidamos como uma obrigação. No começo pode ser sim, mas depois essa obrigação ela passa a participar do nosso processo de evolução, e aí ao participar desse processo de evolução, nós vemos que aquilo se torna uma necessidade de nós, enquanto seres vivos, encarnados, de exercer aquela função. Só que muitas vezes, né, a gente bem se vê que servir, né, não é simplesmente a gente anular a nossa vida, não. É a gente aprender a lidar com a nossa vida. A vida é muito bela. A vida é realmente uma grande oportunidade, mas só serve melhor quem sabe aproveitar as nuances que a vida vem oferecer. Seja nos nossos atos, seja através das nossas palavras, seja através de um incentivo a um semelhante, a um ser trabalhador puro, a um processo de lealdade, a uma atitude bondosa. O servidor não negligente, ele acaba se convertendo para a necessidade de pensar que tudo que está à volta dele funciona como um elemento extremamente poderoso para o próprio progresso. E ele acaba cumprindo uma função que a própria criação de Deus favoreceu. Então, vivemos em paz pela consciência do dever atendido. Só que esse dever atendido, ele precisa entrar em uma prática de exercício, né? E uma das questões que a gente passa a observar, né, que nós estamos, então, né, eu quero dar um destaque muito a essa questão de ser um servidor, né, no sentido de ser um trabalhador, mas no sentido também de servir ao outro e a nós mesmos, né, e também no sentido de nós observarmos as oportunidades que estão na nossa volta. Só que, como nós estamos, às vezes, submersos no mundo de aflições, de tragédias, de complicações físicas, de complicações emocionais, morais, doenças que poderiam, inclusive, ser evitadas, né? Ou então, algumas, como disse o Divaldo Franco, que nem precisariam ocorrer, né? Porque elas não estão enquadradas em provas ou expiações de todas as pessoas. Mas que se isso passou, é porque houve uma necessidade. Então, como nós estamos muito submersos nessas circunstâncias, acaba que em nosso pensamento ou em nossa visão, nós deixamos com que essas complicações, tragédias, aspectos emocionais ou morais, nublem a nossa visão, tampem a nossa visão sobre os resultados que nós podemos alcançar. Isso gera para nós uma falta de atenção com o nosso próprio projeto de vida. Uma falta de atenção que gera descuidos variados, negligências com nós mesmos, com os outros, pequenas ou maiores, que nós vamos nos permitindo no dia a dia, por mínimos detalhes, mas que vão se transformando em quadros grandiosos, né? E aí, nós acabamos falando, às vezes, aquela palavra, meu Deus, mas por que eu mereço isso? Meu Deus, mas por que eu estou passando por essa dificuldade? Realmente, muitas das dificuldades que nós temos, nós não temos a necessidade de tê-las, de ocorrer. Mas nós fizemos determinadas escolhas, né? E aí, essas necessidades que nós não precisaríamos resgatar, por exemplo, ou nem colocar como meio de prova, elas acabam ocorrendo e acabam entrando no quadro de expiações e provas, e, através disso daí, vai indicando a expressão, né, de algumas coisas que nós temos que pensar em relação ao futuro. Então, pensando no nosso próprio cotidiano, né, se nós formos observar essa questão desse servidor,
negligente, né? Quantos casos e situações todos nós vivemos resultantes de um dever que não demos importância, que não valorizamos, que nós não cumprimos. Quantos de nós passamos por situações, toda desatenção que aconteceu com esses deveres que nós poderíamos ter cumprido de uma maneira muito boa, mas todo esse dever imposto pela própria vida, pela nossa consciência, ou até mesmo pelas circunstâncias, quantos de nós deixamos de enfrentar e naturalmente nós acabamos não aproveitando essas oportunidades, né? E aí a gente pensa o seguinte: William, mas eu não aproveitei essa oportunidade, né? Mais para frente eu vou aproveitar essa oportunidade e tudo vai dar certo. Não é bem assim que funciona. Existe uma metáfora dentro do quadro do Espiritismo que eu acho muito interessante, de grandes palestrantes também, que eles dizem da seguinte forma, né? Imagine que Deus é um gerente de um banco. Você foi lá e você fez um empréstimo. Você fez esse empréstimo e dessa circunstância, você não conseguiu pagar aquilo que você tinha falado que pagaria. Então, Deus, como é muito bom, e o gerente do banco da vida, ele vai dizer para você, tudo bem, vamos reparcelar essa dívida para você, e aí você vai, dentro das situações do próprio cotidiano, articulando essa dívida que você vai aprendendo aos poucos. Só que nós não podemos esquecer que diante das situações da nossa vida atual, pode ser que nesse quadro nós não teríamos dificuldade de resolver essa pendência. Porque nós não sabemos no quadro da outra vida. Às vezes no quadro da outra vida nós vamos vir com pendências muito mais expressivas e nós ainda vamos ter que somar essa outra quantia que nós ficamos devendo nesse empréstimo da vida, né? Então, nós temos que prestar muita atenção, porque encontrar mais adiante no tempo essas situações podem gerar no nosso espírito um remorso, um arrependimento, né? Uma escassez sobre vários aspectos e grandes consequências, né, de relacionamentos que para nós vão ser mais sofredores, né? Muitos prejuízos, desdobramentos, né, resultados que realmente podem gerar perturbações que vão indo além túmulo, tá? E aí que a gente vai gerando o quê? Os comprometimentos no nosso futuro reencarnatório, né? E muitas vezes por fatos instantes de negligência tratado com indiferença ou omissão. Então, só para a gente pensar, né, que eu acredito que o meu tempo está acabando, né, César? Só para a gente pensar, eu imagino que seja muito interessante, né, nós nos tornarmos mais atentos, para a gente tentar buscar atenuar ou tentar extinguir essas necessidades que nós já não teremos. Esses perigos emocionais, essas aflições psicológicas, que podem gerar, inclusive, aspectos dentro do nosso corpo físico. Esses perigos financeiros que, às vezes, nós nos submetemos para poder garantir vaidade, né? E, sobretudo, o perigo que existe das existências de aspectos morais e éticos, que estão sempre à nossa volta. Por uma simples e nova atitude. A gente pode mudar tudo isso daí e ficar atento. Prestar atenção. Prestar atenção ao que ocorre à nossa volta. Prestar atenção a todas as oportunidades. Prestar atenção em quem está conosco. Quem está do nosso lado. Nossa omissão perante a nossa própria vida vai poder custar lágrimas e aflições das quais nós não precisaríamos passar. Por isso que eu, William, penso que nós temos que primeiramente agradecer a Deus por hoje já termos essa consciência, porque em encarnações anteriores certamente nós não a tínhamos, porque nós não tínhamos tantos livros que poderiam elucidar a nossa visão sobre o que está ocorrendo, né? Então, agradecer muito a Deus e a espiritualidade e pedir também força, coragem, para nós sermos mais presentes, mais autênticos, mais atuantes no bem próprio e no bem comum. Mas a gente não pode ficar apenas pedindo. A gente tem que começar a dar os primeiros passos para que isso aconteça. Então, vamos pensar
dentro dessas atividades, né? Acreditar a importância que existe dentro desses movimentos, tá? Que nós estamos aqui realmente para trazer uma visão diferenciada, tá? Para nós mesmos e para o outro. O Espiritismo, ele é uma doutrina, não é da culpabilização, como muitos falam. Eu escuto as pessoas falando, eu estudo Espiritismo, eu me sinto tão culpado, né? Não, isso é um equívoco. O Espiritismo, ele é a doutrina da responsabilização. Porque quanto mais cedo você souber das suas responsabilidades, mais cedo você vai assumir as rédeas da sua vida e menos vitimismo das coisas você vai compreender que vai ser modificado. Quem serve, quem é um servidor, prossegue. Quem não busca aproveitar essas oportunidades para servir a si mesmo e ao outro, estaciona. Embora todos nós cheguemos, né, a um objetivo comum, o importante é a gente conseguir realmente sair dessa zona de conforto. E eu gostaria, né, de tentar, de uma certa forma, trazer essa visão, né, para todos nós, para a gente imaginar como que todas essas mudanças elas são necessárias, tá? E eu queria, inclusive, só terminar, César, a minha fala, não fazendo a prece final, mas eu queria lembrar uma prece muito interessante, tá? Que na realidade é uma prece, mas para mim é um texto extremamente instrutivo, que é a prece do Emmanuel. Emmanuel, certa vez, ele citou ao Chico uma prece que ele chamou a prece do servidor. Ele dizia da seguinte forma: Deus, ou Senhor, né? Estou tentando lembrar aqui. Ensina-me ou ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos a força para destruir a pesada fortaleza dos nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho de libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando a todos eles os tesouros do amor que você nos confiou. Que por onde nós passemos, Deus, que a dor se faça muito menos angustiosa, que a ignorância se torne menos agressiva, que o ódio passe a ser menos cruel, que a terra passe a ser menos densa e o desânimo menos sombrio, que a incompreensão se torne menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a nossa jornada terrestre, ajuda-nos, Deus, a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome possamos distribuir a fraternidade, a renovação, e utilizando disso tudo com alegria, os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e, acima de tudo, da renúncia. Senhor, que nos ensinou em palavras muitas e supremas lições de simplicidades desde a manjedoura. É do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto. Ampara-nos aos propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça hoje e sempre, onde qualquer um de nós estivermos. E ele fala que assim seja. Agradeço a todos vocês, né, por esse período de, aqui nesses 45, 50 minutos estarem me escutando, né. Agradeço a espiritualidade por sempre nos conceder um grande aprendizado e, acima de tudo, né, que a gente possa utilizar esse evangelho, eu sobretudo, a pensar sobre a nossa posição enquanto pessoas aqui na Terra. Não existem pessoas que não tenham missões maravilhosas. Todos nós temos missões maravilhosas, independente da idade, independente do ofício, independente da família, nascimento, posição ilusoriamente hierárquica que o nosso mundo nos coloca. Todos nós somos importantes. E se todas as vidas importam, se nós começarmos a ter essa noção para nós e para o outro, o mundo não vai mais se tornar só um mundo de regeneração como ele está caminhando, mas ele vai se tornar o que Jesus, acredito, sempre buscou,
um grande espaço em que a representação do lar, da afetividade e da paz vai nos reinar e nunca mais nós vamos nos sentir sozinhos, nunca mais nós vamos nos sentir desamparados, porque aí sim a terra vai se tornar a nossa verdadeira mãe. Muito obrigado. Que Jesus os abençoe. William, só podemos te agradecer de todo o coração pela oportunidade de estarmos aqui te vendo novamente, mesmo você estando longe, né? Muito obrigado. Mas eu gostaria que você encerrasse para nós, Júlio. Tudo bem, então. Não é sempre que você está junto com a gente, então faça favor. Com certeza. Então vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos e colocar na nossa tela mental a imagem do nosso querido Jesus Cristo. O nosso irmão maior, o nosso modelo, o nosso guia, que tanto nos abraça. Jesus, nós sabemos que o Senhor exerce o seu abraço no vento que toca o nosso rosto. Nós sabemos que o Senhor nos dá um colo na luz do sol que irradia a esperança no dia a dia. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor está conosco na gratidão que temos pelo ar que respiramos e pelo funcionamento dos nossos pulmões. Jesus, o Senhor nos abraça através de ações que nós nem imaginamos, através de um lar que nós temos. O Senhor nos abraça através de palavras amigas de outras pessoas. O Senhor se faz presente no carinho das nossas mães. O Senhor se faz presente de tantas múltiplas formas. Ainda bem que podemos entender isso, pois não é a materialidade do seu corpo que vai dizer da sua grandeza, mas é a sua grandeza que vai dizer a respeito de como o seu amor se materializa na nossa vida. Encerramos este Evangelho da noite agradecendo de uma forma intensa a sua presença através da espiritualidade. E rogamos a Ti, às nossas cidades, ao nosso estado, ao nosso país e ao mundo, toda a esperança possível. Sabemos que a sua vinda modificou a realidade do mundo, mas agora, depois disso, a sua morada, que se faz através do Evangelho, está presente em nossos corações. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado, William. Uma boa noite para você. Logo você possa estar conosco novamente. E aos demais, uma boa semana, com muita luz, muita paz. Foi um prazer revê-los novamente. Boa noite, William. Boa noite. Boa noite. Boa noite, saudades. Parabéns, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Boa noite. Tchau, até mais. Se cuide. Saudade. William, parabéns, viu? Obrigado, Celso, querido. Ter paciência de escutar. É isso. Ainda bem que foi gravado, viu? Imagina. Um forte abraço, viu? Para todos vocês. É para escutar muitas vezes mais mesmo. Obrigada. Que Jesus os ampare. Até mais. Tchau, tchau.